Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui para esse bate-papo, mais um episódio do nosso podcast do Kroll, recebendo sempre profissionais renomados em suas áreas para a gente falar, acima de tudo, sobre autoestima, autocuidado. E hoje vamos falar sobre boca e nariz, sobre dentes, sorriso e o nariz também, com o Dr. Ricardo Ferri, que é o nosso convidado de hoje, otorrinolaringologista, não é isso? Isso aí. É trava-língua. Bem-vindo, doutor. Boa noite. Obrigado, Mariana. Obrigado, Frederico, aí pelo convite, poder estar aqui, participar e esclarecer aí a dúvida pessoal, conversar um pouquinho. Show de bola. E o nosso anfitrião também, doutor Frederico, com ele está aqui também, que já é um apresentador por natureza também, né, doutor? Isso. Manda muito bem. Vamos bater um papo legal hoje. Sim, obrigado por ter aceitado o convite, Ricardo. Um prazer ter você aqui. Obrigado. Mariana falou um pouquinho lá na hora que estava chamando, assim, talvez um dos profissionais mais respeitados hoje nessa área de cirurgia estética de nariz. Sim, agenda muito disputada, muito corrida, sei como é que é a sua vida e é um prazer foi um prazer muito grande você ter aceitado e estar aqui para a gente bater esse papo. Imagina, muito obrigado. Eu que agradeço a presença. Vamos começar falando sobre autocuidado, né, doutor? Eu imagino que são muitas histórias que você recebe lá no consultório, né? O médico também, ele é um pouco psicólogo em alguns momentos, né? E assim, deve ser muito gratificante você ver que alguns ajustes ali no nariz mudam a forma como a pessoa se enxerga, como ela se relaciona com ela, profissionalmente também. Muitas pessoas devem conseguir crescer, sair de um determinado lugar, né? Por um simples ajuste. Sim. O nariz, quando a pessoa se enxerga assim, desproporcional, quer dizer, o nariz é grande, ou ele é largo, enfim, quando a pessoa não se enxerga bonita, quando ela enxerga que o nariz é o problema, falta autoconfiança, né? E autoestima. E isso impacta na vida como um todo, né? Desde relacionamentos pessoais, interpessoais, como profissionais, carreira e tudo mais. E a gente vê realmente muitas histórias legais, né? Quando a gente opera, a pessoa no pós-operatório assim já vê até diferente. Às vezes vem com roupa diferente, muda cabelo, maquiagem. Para que tira o Né, Fred? curativo, né? É muito comum no pós-operatório a pessoa já vir muito mais bonita por outras coisas que ela acabou fazendo, isso é verdade. Assim, tem vários exemplos. Eu lembro de um adolescente que veio assim com uma roupa super apagada, né, um cabelo desarrumado, e o nariz realmente não era bonito. Aí nós operamos, aí ele voltou no retorno de 6 meses. A hora que ele entrou, eu falei, nossa, barbudinho, cabelo ajeitado, camisa preta coladinha no corpo. Eu falei, ó, mudou a vida dele. Com a gente lá no Sorriso, na odontologia, é muito comum o bigode, a barba, para tentar disfarçar. Verdade. Quando os dentes não estão muito bonitos, é comum o paciente tentar deixar o bigode ou a barba. Eu vou até mostrar um caso clínico aqui hoje, de um antes e depois, muito interessante, que ele tinha muita vergonha dos dentes, e aí ele tinha toda essa história de autoestima envolvida, e ele deixava a barba e o bigode no intuito de disfarçar um pouco o desconforto que ele tinha. E logo depois que ele fez o tratamento, ele voltou na outra sessão no pós-operatório sem barba, parecia uma outra pessoa. Isso é muito comum. E é muito gratificante, com certeza, né? Com certeza. Eu imagino que alguns casos vocês não esquecem, né? A pessoa fica na memória realmente. Mariana, no caso ainda da odontologia, além da parte estética, tem a parte funcional, né? Então, assim, a gente atende muitas pessoas que têm um desconforto estético e funcional. E isso muda muito a vida da pessoa, assim, em todos os aspectos. Ela se sente insegura, aí tem uma dificuldade de alimentação, ela tem outros problemas de saúde, ela tem um problema social muito grave, né? Quando você tem vergonha ou quando você tem dificuldade de se alimentar na frente das outras pessoas, a gente tem um problema que a comida e é uma confraternização ali familiar ou social. Quase todos os eventos de confraternização a gente está ao redor de comida e bebida, né? Então, quando a pessoa tem uma insegurança para mastigar ou uma insegurança para sorrir, isso transforma muito a sua qualidade de vida. Tem alguns estudos que mostram que a pessoa, quando ela tem um sorriso que ela não se sente confortável, ela vai, sem perceber, no subconsciente, diminuindo a expressão do sorriso ou diminuindo a quantidade de vezes que ela sorri. E isso vai deixando ela mais deprimida. É provado, teve um trabalho interessante
feito lá fora, se não me engano, foi em Harvard, que mostrava a autoconfiança ligada ao sorriso, a quantidade de vezes que a pessoa sorria no dia e o grau de felicidade que ela sentia. Assim, a pessoa dava uma nota de 0 a 10, o quanto ela se sentia feliz ou não, antes e depois do tratamento, e assim, depois do tratamento que deixava ela com segurança. Esse trabalho foi muito interessante. Mas é muito comum a gente perceber isso. É curioso, né? No jornalismo, às vezes a gente entra em muitos lugares ao longo do dia, né? E é impressionante, assim, quando a pessoa te recebe com um sorriso, a energia é outra, né? Sem dúvida. É Isso. outra coisa. Tem uma propaganda da Coca muito legal, um tempo atrás, que era do sorriso é contagiante. Não sei se vocês viram na época. E eu acredito muito nisso. O sorriso realmente é contagiante. Se você recebe um sorriso, você tem a vontade de sorrir de volta e começar uma conversa ou conversar, qualquer tipo de contato com um sorriso no rosto, não tem dúvida que a gente deixa o relacionamento muito melhor. É verdade. Fica a dica, né? Vamos sorrir mais. Vamos sorrir mais. E você imagina, a gente sabendo disso tudo, sabendo o quanto esse sorriso pode mudar a vida da pessoa, quanto ela vai ficar mais feliz se ela estiver sorrindo. Imagina uma pessoa com vergonha de sorrir ou com insegurança. Chega alguns casos na clínica onde a pessoa vai falar e coloca a mão no bolso, na boca, ela vai sorrir, ela tampa. Então você imagina emocionalmente o quanto isso a incomoda. Então, assim, quando a gente estava falando lá atrás que tem alguns casos interessantes, a gente vive isso na odontologia, assim, o paciente fala, nossa, doutor, mudou a minha vida. Se eu soubesse que era assim, eu tinha feito antes. Realmente é um presente de Deus poder agir dessa maneira na vida das pessoas. É incrível, né? Eu vou pegar o gancho do sorriso, porque na rino é muito comum aquele paciente que o nariz modifica no sorriso, aquele que cai e alarga. Então, aquele paciente que tem essa percepção, quer dizer, o nariz ele é até equilibrado quando está ali, um pouquinho grandinho às vezes, tal, mas é a hora que sorri ele dá Ele aquela abre. largada e cai a Cai. ponta e destaca a imperfeição, acontece exatamente a mesma coisa. Ele começa a sorrir mesmo. Ele não sai mais em foto sorrindo, ele evita sorrir, vai gerando toda essa insegurança também. Por conta do nariz. Do nariz. Isso é frequente como queixa na rino também. Todo nariz alarga quando a gente sorri ou nem todo nariz? Mas aquele que não tem sustentação. Porque aquele que não tem a sustentação de ponta, a hora que sorri, ele vai ter uma tendência à queda. Agora, aquele que já é largo intensifica e aquele que já é baixo também intensifica. Então, tem nariz que modifica mais. Agora... normalmente, todo nariz sem sustentação é um problema para o sorriso. E tem outro detalhe: o envelhecimento faz com que isso se torne comum. Por quê? Porque os ligamentos vão se enfraquecendo pela perda do colágeno, que é normal da idade, e aí os ligamentos da ponta com o septo, que é o que dá sustentação, enfraquece, e aí ele vai cada vez caindo. O nariz ficando cada vez mais longo e mais largo. E por isso que vem a máxima que o nariz sempre vai crescer ao longo da vida. É por conta disso. Mas não é crescimento. Então não é um crescimento. enfraquecimento. Existe um crescimento muito lento das cartilagens, mas aí você vai estar ali já acima de 70 anos de idade, 80. O resto é mais essa perda mesmo de sustentação. Entendi. E essa perda de sustentação é difícil de ser tratada, é comum de ser tratada. Fala um pouquinho. Então, a rinoplastia, existe uma técnica que é através de enxertos, que chama rinoplastia estruturada. A rinoplastia estruturada coloca enxertos na ponta para sustentar a ponta e substituir os ligamentos. Aí, dessa maneira, a rinoplastia vai ter uma durabilidade, se Deus quiser, para o resto da vida. Mas... E aí as pessoas se confundem, porque hoje fala enxerto, pensa em enxerto de costela, que está muito na moda. Mas, na verdade, enxerto, a grande maioria vem do próprio septo nasal. Você tira um pedacinho lá de trás de cartilagem e vai trabalhar para sustentar a ponta. Só coloca da costela, por exemplo, quando não tem suficiente no septo. Exatamente. Ou porque o septo é fraco, ou porque o septo tem um desvio muito grande, ou porque a cartilagem é muito pequena. Aí tem várias coisas. Ou porque o nariz precisa de muito enxerto, aquele nariz muito achatado, que precisa de muita potência de enxerto, também se utiliza. Então a costela faz parte do dia a dia. Mas a gente sempre tenta utilizar o septo por ser mais simples, já está ali no próprio nariz, né? E ao longo dos anos, a rino, ela evoluiu muito também, né, doutor? Muito. O pós-operatório, né? Muito. Ó, a rino estruturada ela começou na década de 70, na verdade, mas que ela passou a ser muito divulgada
E realmente a costela, por exemplo, ela passou a ser agregada no nosso dia a dia de uns 10 anos para cá ou menos. E cada vez que vai passando o tempo, mais a gente vai vendo a versatilidade dos enxertos e acaba que as técnicas vão evoluindo, vai conseguindo mais resultado, né? Para quem está vendo a gente, por exemplo, e às vezes tem vontade, mas tem medo de fazer, acha que o pós é muito difícil. Como é que é hoje? Então, você acredita que o nariz ele não é doloroso? O problema do nariz é porque a gente respira, né? Difícil de imaginar isso, né? Porque a gente toca no nariz e sente ele extremamente doloroso. Pois é, mas é incrível. A queixa de dor no pós-operatório, ela geralmente está vinculada àquela sensação de pressão na face pelo edema, pelo inchaço em si, Entendi. mas não dor nasal. Agora, o incômodo é a obstrução, porque o nariz vai congestionar, tipo uma gripe, uma sinusite, assim. Então, esse é o grande incômodo do pós. Não existe mais aquele curativo que entope o nariz e o paciente fica sufocado. Isso não acontece. O que acontece é que aquele nariz vai inchando, porque mexeu, e congestionando, tipo gripe. Os primeiros 3, 4 dias, depois já começa a aliviar. Então, é um pós-operatório que, assim, cada vez mais tem se tornado mais tranquilo. Ele não vai ficar sem respirar hora nenhuma pelo nariz. Ele já sai da cirurgia respirando. Ele acorda respirando até melhor, na verdade, em geral, naquele primeiro momento. Só que aí depois vai vir um edema, que vai demorar uns 2, 3 dias para chegar no pico máximo. Então esse é o pior momento. Aí a partir do 4º dia começa a melhorar. Interessante. Entendi. E, doutor, existe uma relação muito próxima, né? A gente está comentando aqui justamente sobre isso, né? Do nariz com o sorriso. Já aconteceu de, no consultório, você perceber isso, que a pessoa às vezes consertou ali o sorriso e aí ela se atenta para algo que ela pode melhorar ainda mais? Muito, Mariana. Como a gente falou anteriormente, é muito comum a pessoa começa um procedimento estético, às vezes pelo sorriso, ou ao contrário também, às vezes faz o nariz, depois estimula a fazer outras regiões da face, e o sorriso é uma delas, como também a gente faz um tratamento odontológico, melhora a situação do sorriso, e aí é comum ela se tornar um pouco mais vaidosa, ela olhar outras áreas que pode, entender que ela pode melhorar em alguns aspectos, é muito comum isso, acontece muito. E assim como a gente falou da rinoplastia, no tratamento odontológico existe muita evolução hoje, né? Porque o medo de dentista ele está acabando, graças a Deus. Muito, graças a Deus. A gente vive um excelente momento na odontologia, Mariana. Por quê? Os tratamentos estão muito previsíveis e os resultados muito bons. Então, assim, hoje a tecnologia veio para nos ajudar, a evolução dos materiais, a evolução das técnicas. Eu até entender com o Ricardo como é que funcionou isso hoje para ele no planejamento. É muito comum a gente deixar os dentes proporcionais às dimensões da face e isso transformar o sorriso. Então, assim, hoje a tecnologia nos ajuda, a gente faz algumas fotos do rosto, a gente faz um escaneamento dos dentes e através de um software com um computador, a gente vai deixar aquele dente proporcional às dimensões da face. E isso é transformador. A gente vai deixar a largura e o tamanho do dente proporcional, por exemplo, à asa do nariz, à comissura de boca. E a tecnologia nos ajuda muito nisso. Na rinoplastia também, hoje você usa a tecnologia, um software, ou você mesmo durante a avaliação? As variáveis são muito grandes e como existe uma individualidade muito grande da anatomia do nariz e daquilo que aquele nariz permite fazer, acaba que o software talvez não seja tão eficiente para nós. Então acaba que precisa um pouquinho do olhar mais ainda do cirurgião. Claro que com Photoshop a gente consegue medir quanto vai tirar, o quanto vai rebitar, o quanto vai projetar, mas acaba sendo mais estimativas do que na odonto, que é uma coisa assim muito mais precisa, vamos colocar assim. Isso, na odontologia a gente consegue fazer isso. A gente recebe um planejamento desse feito por computador. É lógico que tanto o profissional pode fazer algumas alterações de sugestão de melhoria, como o paciente. E a odontologia, Mariana, vive um momento tão legal que assim, a gente consegue provar isso tudo antes de fazer qualquer coisa. É maravilhoso. A gente consegue hoje fazer o planejamento, mostrar para o paciente em boca qual que é a sugestão de tamanho, largura e formato, e antes dele começar o tratamento, ele aprovar se ele gostou daquele resultado. Então, assim, hoje realmente está muito fácil e previsível. Tem muitas pessoas que têm muito receio, né, de será que vai ter necessidade de desgastar meu dente? Ou será que eu vou ficar com um dente muito maior? Eu não queria ficar com um dente grande, ou eu não queria ficar com um dente tão branco. Então, assim, pode ficar tranquilos, durante o planejamento tudo isso pode ser identificado, tudo isso é conversado durante o planejamento. Então, assim, a questão do desgaste. Eu tenho medo de desgastar meu dente.
Tudo isso é conversado. Se vai ter necessidade ou não de desgaste, isso é percebido durante o planejamento. Isso pode ser conversado entre o profissional e o paciente, de maneira ao paciente entender se ele quer ou não aquele desgaste. Então, assim, não é aleatório. Não Mas é antes desgastava de todo mundo, doutor? Como é que é? antes, Mariana, assim, hoje o mais usado é as facetas de porcelana. Elas precisavam de uma espessura mínima de 2 milímetros. Então, assim, eu tinha que, às vezes, fazer um desgaste para que eu deixasse a porcelana numa espessura que ela ficasse resistente. O que mudou? A evolução do material e a evolução dos cimentos fez com que a gente pudesse trabalhar com porcelanas extremamente finas. Daí a analogia às lentes de contato, por isso que é lente de contato dental. A gente consegue até 0,3 milímetros de espessura, ou seja, é Muito muito pouco. fino, muito pouco. Então a gente consegue realmente, em alguns casos, corrigir cor, tamanho e formato sem a necessidade de fazer desgaste em um dente. Inclusive, esse é o ideal. Ninguém quer tirar esmalte, ninguém quer tirar a estrutura de dente sadia para ter um benefício estético. Mas em alguns casos, quando o dente está fora de posição, às vezes você tem que tirar um pouco para poder dar o formato e a posição para ficar simétrico aos outros dentes. Então, essa é uma pergunta muito comum. Vai ter que fazer desgaste? Para fazer o tratamento estético, eu tenho que desgastar? Depende. Se eu já tenho meu dente um pouco projetado e eu não tenho vontade de fazer ortodontia e eu quero corrigir essa posição dos dentes, trazendo ele um pouco para trás, eu tenho que fazer algum desgaste, senão eu não consigo. Mas se eu tenho, por exemplo, um problema que é muito comum, que é o dente está pequeno, eu tenho que deixar o dente um pouco maior. Não tem que fazer desgaste, eu tenho que aumentar o volume. Então, assim, não necessariamente vai ter ou não necessidade de desgaste, depende do planejamento. E, como eu falei lá atrás, o planejamento hoje está num grau de evolução tão incrível que é o seguinte: quando eu fui lá e fiz um planejamento, a gente fez as fotos, escaneamento, a gente foi no computador, planejou o tamanho, formato e a posição dos dentes. A gente colocou na boca. O paciente aprovou. Aí nós vamos para o computador ver se vai ter necessidade de desgaste ou não. A gente consegue ver a quantidade até de milímetros. Vamos supor que tem um dente que está um pouco fora de posição, que vai precisar de um desgaste um pouco maior. Eu posso mudar meu planejamento. Eu posso chegar todos os outros dentes um pouquinho para frente para evitar que eu faça um desgaste naquele dente. Então, assim, um planejamento bem feito, a gente consegue minimizar os desgastes ao máximo possível, ainda tendo um ótimo resultado estético. Então, quem tem medo de fazer o tratamento com as facetas de porcelana, com as lentes de contato, com medo de que desgaste seus dentes de maneira desnecessária, pode ficar totalmente tranquilo em relação a isso. Você consegue, através do planejamento, aprovar e aquela quantidade de desgaste. E é muito previsível, Mariana. Uma coisa que também tem uma dúvida, eu falo, mas me mostrou no planejamento lá que não vai ter desgaste, ou que vai ter 1 milímetro de desgaste, e aí depois, na hora, se ele fizer maior. Não, hoje a gente consegue fazer até guias de desgaste. A evolução da tecnologia me permite fazer um guia de desgaste acompanhando o planejamento inicial, e na hora da técnica o cirurgião dentista coloca a guia de desgaste e vai fazer exatamente o que estava no planejamento. Então, assim, acaba aquela situação de a dúvida, será que o dentista está desgastando mais do que devia? Ou será que precisa de estudo de desgaste? Ele consegue hoje, com tranquilidade, executar o que está no planejamento. Tem muita previsibilidade, Muita né? previsibilidade. Isso E é muito como bom. o fluxo digital aí, a ideia das máquinas, até na confecção do trabalho de laboratório, hoje as clínicas mais modernas, os laboratórios de prótese mais modernos, conseguem fazer a confecção do dente todo pelo fluxo digital. E o fluxo digital nos dá essa previsibilidade. Uhum. Antes, o trabalho do laboratório de prótese, do técnico em prótese dentária, era muito artesanal. Então era muito difícil dele reproduzir o que estava no planejamento, porque dependia de uma habilidade manual e poderia ter pequenas variações. Agora, como é feito por máquina, como é feito por computador, como é feito por máquinas, ele é milimetricamente adaptado àquela situação do planejamento. Então, o receio de ter um desgaste excessivo ou ter um desgaste não autorizado pode ficar despreocupado, não existe isso mais. Que maravilha, tranquilidade, né? Demais. Doutor, em relação ao planejamento, né, que é um assunto, quando você olha para um nariz, você vai executar o que é a queixa do paciente ou você vai priorizar, por exemplo, a naturalidade? Como é que é essa questão da decisão? Tá, assim, é claro que a gente tem que saber qual que é a queixa do paciente, porque ele está por aquele motivo, né?
Mas normalmente a gente vai levantar mais outros pontos, que em geral, como ele está muito focado naquela única queixa, às vezes ele não tem a percepção. Às vezes uma desproporção de ponta, às vezes uma falta de sustentação, às vezes uma largura de base, uma largura de osso, enfim. Então a gente vai discutir a própria foto do paciente com ele ali durante a consulta e depois a gente vai fazer simulação. Não é uma simulação através de algum software, mas é uma simulação de um software mais simples, que na verdade é através de uma canetinha, a gente vai desenhando, e aí com isso a gente vai passar uma ideia daquilo que ficaria mais proporcional. Então, na verdade, o nariz que tem boa indicação é aquele que é desproporcional, seja ele no tamanho, seja na largura, seja no comprimento, seja até o contrário, se ele é muito curto, se ele é muito achatadinho. Então, ele tem a desproporção, ele tem indicação. Se é torto. Se é torto, exatamente. Se ele é torto, significa que ele é assimétrico. Então, tem uma narina de um tamanho, outra de outro. Então, tudo isso a gente coloca na mesa, vai discutir aquilo que é mais previsível de resultado e outras que são um pouquinho menos previsíveis. E aí, com isso, a gente vai tomar decisão. Sempre é importante manter naturalidade. Por quê? Porque eu não cheguei a comentar a hora que você estava falando da função da mastigação e tudo mais, que é muito importante no odonto, no nariz também. Porque, na verdade, um nariz obstruído, ele atrapalha demais a qualidade de vida. Na hora de dormir, você pode ter ronco, distúrbio do sono, atividade física, enfim. Né? Tem uma série de fatores. Então, o nariz precisa ficar proporcional, consequentemente natural. É claro que assim, vai ter aquela paciente que vai desejar o nariz um pouquinho mais delicado, aquele outro, o homem, por exemplo, que é muito mais reto, uma coisa super natural. Então a gente tem pequenas variações que aí é a escolha do paciente, que vem a discussão. Mas tudo dentro de um padrão onde a pessoa olhe para aquele rosto e não reconheça aquele nariz como operado. Ótimo, Fala, nossa, isso aí. o nariz está bonito. Ninguém desconfia. Será que é operado? Está muito bonito. Isso é o nosso, né, Objetivo. nosso objetivo, E parece que no exatamente. passado não tinha isso, né? Parece que você batia o olho no nariz já vi. operado, tinha até um risquinho assim no meio, não Exato. tinha? As técnicas eram muito redutoras, basicamente, todas mais ou menos no mesmo padrão, independente do tipo de nariz. E o nariz tem muita variabilidade, muito mais no Brasil, que tem muita miscigenação, né? A questão da pele também influencia, né? Tipo de pele, força de cartilagem, até o tipo de rosto. Comentando um pouquinho sobre isso que você comentou da relação nariz-dente, é muito legal em alguns casos, quando a região do nariz com a maxila é muito profunda, só que não tem indicação, às vezes, de um avanço maxilar, ou até o paciente não deseja, enfim. Aí a gente consegue projetar com cartilagem de costela na própria maxila, mesmo que lá atrás. Isso levanta aqui, só que realmente aí depois precisa do tratamento odontológico Para poder dar o suporte lá. para chegar. Exatamente. Aí fica perfeito. Ah, tá. Meio que preenche essa parte de baixo aqui também. Sim. E aí fica faltando um pouquinho, assim, aquele pouco de volume dentário mesmo. Isso, a gente consegue também, na odontologia, melhorar bem essa região aqui. Com planejamento, em alguns casos, a gente consegue aumentar o tamanho do dente, dando um maior suporte para o lábio, a gente diminui o bigode chinês, a gente deixa o lábio um pouco mais esticado. Então, assim, a aparência de um mais jovem, né? Então, Exatamente, isso traz muita é bem legal. sensação Do de planejamento, jovialidade. do tratamento odontológico, a gente consegue também melhorar muito essa questão, essa região do lábio superior. São duas áreas, assim, que a genética importa muito, porque eu imagino que às vezes a pessoa chega com algum pedido que você não pode executar, né? Não tem Sim. como executar. Acontece muito, doutor, de você se recusar a falar. Não é se recusar também a fazer aquilo que a pessoa quer, explicar que não é possível. Olha, a gente tem que alinhar muito, assim, na odonto eu não sei, mas na rino a gente tem que alinhar muito a expectativa com a realidade. Claro, na odonto também. Na odonto Porque também. tem tipos de nariz que a pessoa traz, às vezes uma foto, um desejo. Pega uma foto da Mariana lá e fala, eu quero um nariz desse. E aí, Vai lá, aí você olha e fala, ó. Ó, esse nariz Aí é eu muito passo o telefone do definido, Dr. é mais delicado, talvez se eu não... Aí a gente vai ver se é possível, mas realmente sim, é importante ter muito essa discussão, porque a gente sempre vai conseguir resultado de melhora, se o nariz tiver desproporção, sempre vai conseguir. Com o advento realmente de enxertos mais poderosos, mais potentes, a gente conseguiu atingir mais resultados em narizes que não conseguíamos, como os narizes mais largos, de pele muito grossa. Então, isso realmente veio para contribuir para esses narizes que antes a gente tinha resultados não tão bons. Quando a pele é grossa, ele não tem muita sustentação. Porque desenha menos, então a cartilagem tem que ser mais potente
para poder realmente fazer o desenho. A cartilagem de septo ela não é tão forte assim. Então a costela vem também para esses casos. Agora, outro exemplo também, infelizmente, hoje, eu diria que entre 40% e 50% dos nossos casos lá no consultório são narizes já operados Ixi. e que não tiveram um bom resultado. Por N motivos. Às vezes técnico, às vezes por falta de experiência em cirurgião, às vezes, infelizmente, atualmente até por não médicos operando narizes. Então, assim, os narizes eles têm ficado com problema e a gente acaba... E muitas vezes com problema funcional, né? Então, nesses, a costela também é muito frequente a gente precisar. E, de novo, alinhar a expectativa. Porque dependendo do nível de defeito, a gente pode ter alguma limitação também. Isso acontece muito também na odontologia, né? O retrabalho aí, refazer alguma coisa que deu errado é muito mais difícil do que quando você pega um caso pra você trabalhar nele desde o início, né? Acho que perde previsibilidade, E né? a gente estava até conversando um pouquinho disso antes da gente começar, né? Assim, acho que fica a dica aí para todo mundo em qualquer área, não só da saúde, mas se informar mais, buscar direitinho quem é o profissional, qual a qualificação, quantos casos ele já fez, né? Assim, acho que que você citou aí, né? Pessoa que às vezes não tem informação para isso, tá atuando no nariz ou em outras áreas. Sim. Realmente a dica aí, acho que fica, a Mariana falou um pouquinho disso também, né, Mariana, antes da gente começar, que a pessoa se informe, que a pessoa busque, vai no CRO, no CRM, que ela pegue indicação de alguém que fez, conversa com outras pessoas, vê a quantidade de casos que aquele profissional já realizou. Eu acho que isso vai ser fundamental aí para que depois você não tenha um dissabor de ter que Um consertar algumas insucesso, Não ir só coisas, pelo né? preço, né? Não ir pelo preço. Não é Porque só um o profissional preço. renomado, ele tem o valor dele agregado mesmo. Claro, Então, sem mesmo que dúvida. você demore um pouco mais para conseguir fazer, né? Mas que faça. A gente está com até uma dúvida aqui da Wélica Silva. Ela disse que teve necrose depois que fez o nariz com um cirurgião dentista. Ela quer saber se é possível fazer uma cirurgia reparadora. Olha, tem que ver o caso, né? Eu tenho observado muito que as cirurgias realizadas por não médicos, normalmente existe uma dissecção que atrapalha mais vascularização de pele e acaba realmente tendo um comprometimento maior de pele, que deve ser o que ela está se referindo. A necrose realmente de pele, ela tem um comprometimento maior e nem sempre é totalmente corrigível. Eu acho que o grande problema, porque estruturalmente falando, a gente consegue corrigir quase tudo. Agora, quando envolve isquemia de pele, isso pode ser um fator limitante, sim. Porque a necrose é uma morte ali da pele, no caso. De forma Exatamente. bem leiga, é tipo isso. Exato. E aí isso vai gerar um defeito de cicatrização, normalmente seguido por um defeito também estrutural. O estrutural, tranquilo. Assim, não tranquilo, mas o estrutural tem solução, porque você vai pegar enxerto, você vai reconstruir e tal. Só que isso vai ter que ser coberto por uma estrutura de pele, que é o que vai proteger de infecção. E também isso vai precisar ser integrado, porque essa cartilagem ela não faz parte do nariz. Então você está pegando e reconstituindo ela lá. Então ela tem que voltar e ser irrigada com sangue. Se a região está com pouco sangue, você tem muito mais chance desse enxerto também não pegar tão bem. Entendi. Então, assim, você se expõe a realmente alguns problemas que às vezes pode ter uma consequência que a cirurgia pode não ser tão eficiente. Vamos aproveitar até, doutor, para deixar essa orientação para as pessoas que optam, às vezes, por essa rinomodelação, né? Assim, claro que tentar traduzir de uma forma que não seja tão técnica, mas para as pessoas entenderem, assim, quais são os pontos de maior risco no nariz, né? Qual é o perigo de uma pessoa que não está habilitada a pegar num lugar que não pode? Assim, a rinomodelação é que assim, tem muita nomenclatura, né? Então, assim, para facilitar, o uso do ácido hialurônico no nariz, ele é seguro, feito por alguém que está realmente habituado, que conhece a anatomia. Treinado, né? Tem muito curso, nesse sentido realmente tem outras áreas não médicas que fazem muito bem feito também. Mas sendo ácido, evitando produtos que não são degradáveis pelo próprio organismo. Porque se você tem uma complicação com ácido, existe o produto que chama hialuronidase, que você vai aplicar lá e vai, entre aspas, destruir aquele ácido e vai diminuir o risco de complicação. Já o outro não. E o outro, que é mais famoso, chama PMMA, ele é derivado do plástico. Então, na verdade, ele não vai ser degradado pelo corpo, ele vai ficar lá. E então esse tem que ser evitado, tem muito mais complicação.
Já em relação à cirurgia mesmo, eu acho que aí, como o Fred falou, tem É, que buscar realmente um profissional que tenha uma formação, né? Porque a cirurgia de nariz, eu acho que praticamente todos da área da plástica concordam que o nariz, a rinoplastia é considerada a cirurgia plástica mais difícil do corpo. eu não Ah, tenho dúvida. E aí, acho que foi legal isso aí, Mariana. Muito interessante a sua pergunta, a título de orientação para a população. Mas eu concordo muito com o que o Ricardo falou, vivendo o outro lado da história. Lá na clínica, a gente faz harmonização facial, a gente faz uso de alguns preenchedores, mas de maneira alguma a gente faz cirurgia uhum. estética no nariz. Assim, eu acho que é cada macaco no seu galho. Eu ainda acredito que para fazer a cirurgia deve ser um cirurgião plástico, e eu concordo com o Ricardo. O nariz talvez seja uma das áreas mais complexas, essa cirurgia tem que ser muito bem planejada e muito bem executada. Então, assim, igual você falou, um preenchimento, uma harmonização, são coisas relativamente tranquilas para fazer a nível de consultório odontológico. Essa é a minha Até porque o dentista ele estuda a anatomia da face também. isso, assim, essa é a minha maneira de pensar. Eu não estou aqui criticando os colegas que querem fazer a parte cirúrgica. Eu estou dando a minha humilde opinião sobre o que eu vejo e o que eu acredito. Eu acho assim, a gente fazer, igual ele falou, quando o procedimento é reversível, tudo fica mais tranquilo. Então, assim, se falar, fiz um preenchedor e não gostei, existe técnica para remoção. Tem alguns preenchedores que, mesmo se você não remover, vai passar um tempo, ele vai ser absorvido, aquilo lá vai deixar de existir naquela quantidade, naquela proporção. Agora, quando eu falo de um procedimento cirúrgico, que para deixar ele reversível, eu vou ter que fazer várias outras cirurgias, ou que pode ter algumas complicações, eu acho que vale a pena um pouquinho mais de análise, escolha um pouquinho mais criteriosa. Você falou lá atrás que às vezes a pessoa faz a escolha pensando na parte financeira, e tem alguns procedimentos que eu acho que essa não deve ser nem de longe a principal motivo de escolha, né? Assim, acho que tomar bastante cuidado com isso. É verdade. Eu acho que vocês devem ser muito questionados também em relação à durabilidade, né, dos procedimentos. Em relação às lentes, doutor, precisa trocar? Mariana, não. Assim, hoje foi ótima a sua pergunta. Eu falei agora há pouco que a gente consegue trabalhar com lentes de contato, com facetas de porcelana extremamente finas. E toda vez que a gente fala isso, existe um receio de fratura, né? A pessoa fica com, você vai fazer uma lente tão fininha, ela vai ficar frágil, vai quebrar, qualquer resistência. Não, mas o que acontece? Hoje, com o avanço dos cimentos e com o avanço da qualidade do material, mesmo eu colocando uma lente muito fina, depois de cimentada, ela fica muito resistente. Ela fica com resistência de um dente natural. Eu costumo falar que a resistência é muito parecida com um dente natural sadio. Um dente natural, se você fizer uma extravagância, sofrer um acidente, um dente natural quebra? Quebra. Então as facetas também quebram. Então, assim, as facetas confeccionadas de maneira correta, elas são extremamente resistentes. Aqui existe um mito de, se eu fizer um tratamento estético com facetas, eu não vou poder alimentar tudo que eu quero, eu vou ter que tomar cuidado porque fica frágil. Não, não existe isso. As facetas, vida normal, vida normal. Inclusive, eu acho que se não fosse assim, talvez não pudesse ser feito. Assim, eu acho que se você for fazer um tratamento estético, onde você tem que ficar escolhendo qual tipo de alimento, escolhendo como que você vai se alimentar, eu acho que seria muito difícil. Tem que fazer o ônus e o bônus aí, ficaria complicado. Não, mas as facetas, Mariana, respondendo a sua pergunta, elas tendem a ser definitivas. Assim, vai depender do cuidado, vai depender da quantidade de material que foi acrescido, mas a grande maioria dos casos, elas são para ser extremamente duráveis, assim, elas não são procedimentos frágeis. Certo. Ótimo saber disso, né? Porque a gente fica com essa dúvida, né? Será que eu vou ter que trocar daqui 10 anos? Como é que funciona? Não existe uma data certa de troca, por exemplo. Acho que assim, na cirurgia plástica é comum falar, por exemplo, da prótese de silicone, né? De tantos anos, depois você vai ter que trocar. Não, as facetas de porcelana não. Bem executadas, bem realizadas, elas são duráveis, elas são resistentes e são para ser procedimentos de longa duração. Ótimo. E a rino, doutor? Você falou da ponta que cai, né? Ao Aham. longo da vida. Então, a Depois. rino, a partir do momento que você sustenta a ponta, que é o que vai modificar, e você coloca ali um enxertinho para aquele nariz não modificar, ele não vai modificar. Ele pode ter, lógico, o peso da idade, a modificação que a pele vai ter um pouquinho, agora ele não vai ter perda de sustentação. Então, a rino realmente é de longo prazo. Quanto à resistência ao trauma, né, que o nariz ele funciona exatamente igual. Ele vai ter o problema se ele fosse quebrar também no mesmo mecanismo de trauma. Então, nesses anos todos que eu acompanho os pacientes, eu tive
poucos pacientes que tiveram trauma, todos, acredito eu, que teriam quebrado da mesma maneira. Agora, o mecanismo mais frequente, por incrível que pareça, foi porta de vidro. A pessoa andando de um ambiente ao outro, num ambiente que não conhece, a porta está fechada, não tem adesivo e manda... Nossa senhora. Porque aí vai de cara. Vai de cara, né? E eu tive 3 pacientes que eu tive que reoperar por causa disso. Fratura em porta de vidro. Do nariz já operado. Eu lembrei de um caso muito engraçado uma vez. Você falou, eu estava numa festa, encostado numa parede de vidro. E aí chegou um garçom, pediu licença para mim, mas assim, eu nunca imaginei que ele ia bater na parede. Assim, quando ele pediu licença, eu afastei da parede, mas foi muito rápido. Ele deu um passo em direção e bateu a cara, a bandeja, tudo na parede. Eu tomei um susto e quase assim, na hora foi assustador, mas depois foi muito engraçado, porque a cena, assim, a porta de vidro, fratura em porta de vidro, então é comum. É comum, porque a pessoa às vezes vai, tá no ambiente, e hoje com os ambientes todos integrados, às vezes faz um friozinho, a pessoa tá lá fora, vai entrar, fechou, não conhece, nossa, super, enfim. Foi comum, é o mais comum. O resto foi acidente de carro, mas, por exemplo, bolada, não quebra, enfim, funciona igual um nariz não operado para quebrar. Então é a mesma coisa das facetas de porcelana. Funciona igual um dente natural, bem executado, não vai ter diferença na Tem uma qualidade pergunta visual. até sobre isso, viu, doutor Frederico? O Deni tá perguntando se o hálito da pessoa muda. Já ouvi dizer que quanto mais coisas artificiais alguém tem na boca, mais propensa essa pessoa a adquirir mau hálito com o tempo. De maneira alguma. A faceta de porcelana ou qualquer tipo de tratamento odontológico bem realizado, ele tem que permitir a higienização, a fácil higienização. Qualquer tipo de procedimento odontológico que não permite uma fácil higienização, ele não deveria ser realizado ou ele deve ser adaptado. Então, assim, o tratamento odontológico bem executado, com a higienização correta, de maneira alguma ele pode causar mau hálito. Então, assim, pode ficar despreocupado, pode fazer os procedimentos. Pode acontecer se a lente não estiver bem colocada, de repente, tipo infiltrada. Se ela estiver desadaptada ao ponto dela reter o alimento, aí a gente pode ter sim uma inflamação gengival, e a gente pode ter sim uma alteração aí de odor, mas ela tem que estar desadaptada, né? Então, assim, em situações normais isso não pode acontecer de maneira alguma. Certo. E a lente, ela é para quem, doutor? Não é para todo mundo? Ou é para todo mundo? Sim, Mariana, a lente de contato, as facetas de porcelana, ela vem para ajustar cor, formato e tamanho. Então, assim, todas as vezes que eu quero ajustar cor, formato ou tamanho, as facetas de porcelana são a melhor opção, porque tem essa durabilidade que a gente acabou de falar. A outra forma que eu tenho de restaurar um dente, ou de melhorar o tamanho, ou de fazer de melhorar a parte estética, seria com as resinas. Só que as resinas, elas são permeáveis, ela tem uma durabilidade muito menor, é comum a gente ter que trocar a resina de tempo em tempo. Então, assim, quando a gente fala em durabilidade, em resultado, as facetas de porcelana, ou os dentes em porcelana, são a melhor opção pensando em durabilidade. Em termos de adaptação, tanto a resina quanto a porcelana tem que ser bem adaptada para permitir o uso do fio dental, para permitir uma fácil remoção de alimento com a escovação. Então, assim, a gente volta a falar do procedimento bem executado, né? Estético ou não, o tratamento odontológico não pode permitir a retenção de alimento, não pode deixar a gengiva inflamada. E aí que talvez uma orientação e a dica aqui é gengiva sangrando. Sangramento gengival é sinal de que alguma coisa tem de problema. Pode ser uma desadaptação de restauração, pode ser o tártaro, pode ser o início de uma gengivite ali, pode ser, mas tem que servir de alerta que você deve procurar um cirurgião dentista e entender o motivo da gengiva estar sangrando. Sangrou é problema. Sangrou é problema. Não pode ser a pessoa que passou com pressa o fio dental. Não, isso aí pode ser um trauma, igual você está falando, passou com pressa o fio dental e machuquei, ela vai cicatrizar e eu não vou ter um sangramento de novo usando o fio dental de maneira correta. Então, assim, se uma restauração estiver desadaptada, é comum a gengiva sangrar, é comum essa gengiva ficar inflamada. Então, a dica aqui é, um dos sinais de que tem algum problema ou que não está legal é a inflamação da gengiva e o sangramento. Então, as restaurações devem ser de fácil higienização e a pessoa que fizer o tratamento odontológico correto pode ficar despreocupada que, de maneira alguma, ele pode causar mau hálito. Eu acho que nos dois casos, nas duas áreas, quando você consegue corrigir uma assimetria, assim, porque às vezes tem uma pessoa que tem um rosto muito expressivo, um rosto maior e um dente muito pequenininho que não combina, ou às vezes para a mesma coisa, né? Um rosto muito expressivo e um nariz muito pequeno, um nariz sem projeção, ou grande demais, né, doutor? E aí consegue corrigir aquilo ali, ninguém fala que fez nada, né?
Eu acho que é o resultado ideal, né? Eu acho que toda e qualquer cirurgia plástica, o ideal é que fique bonito e fique Natural, natural. né? É. Agora, no rosto, aí eu acho que é obrigatório. O mais comum é o nariz grande mesmo, né? Sim, é o mais frequente. Uhum. Porque, na verdade, você está colocando também o grande de largo. Porque ele é pequeno, mas acaba que, normalmente, quando ele é pequeno, ele costuma ser largo, né? Ou ele é pequeno porque o dorso é baixo, então você tem que aumentar. Então, na verdade, você tem muita cirurgia de aumento também. Mas, em porcentagem, sem dúvida nenhuma, a rinoplastia de redução é maior. E é o que você comentou, né? O brasileiro é muito miscigenado, então não tem um padrão muito assim, né? De queixa. Inclusive assim, por exemplo, os brasileiros que moram principalmente na Europa, é muito comum eles virem operar no Brasil. Eu atendi essa semana, por teleconsulta, uma paciente que mora lá, e ela falou, doutora, e é em Portugal, que em teoria, né, é até, entre aspas, próximo da gente, assim. E só que ela fala, doutora, aqui assim, as pessoas não fazem aquela ponta, né? O nariz aqui costuma ficar ainda um pouco maior, eles não têm muito essa coisa de nariz largo por aqui, é tudo só nariz grande. Então, assim, realmente, no Brasil, eu me arrisco a dizer que o Brasil deve ter a maior quantidade de nariz miscigenado, sim. Mais que os Estados Unidos, apesar que os Estados Unidos tem bastante. E acho que por conta disso, eu acho que no Brasil a gente tem profissionais muito capacitados, talvez um dos melhores mesmo do mundo mesmo, acredito eu. Na odontologia também eu acredito que seja dessa maneira. A gente tem, ou a sociedade, de uma maneira geral, do Brasil, tem essa, vou falar assim, essa cobrança estética de um sorriso que lá fora não é tanto. A gente atende muita gente fora também, muita gente vem Isso é de lá para verdade, cá né? fazer o tratamento e lá os cuidados e não se incomodam tanto com esse resultado estético. É comum você ver, principalmente na Europa, pessoas que têm um bom poder aquisitivo, com dente manchado, dente escuro, dente pigmentado, um sorriso bem amarelo, e não está se incomodando com isso. E aqui no Brasil, não, né? Culturalmente falando, todo mundo quer o sorriso bonito, bem cuidado, então, assim, existe uma cobrança social. E isso fez com que a odontologia do Brasil seja tão respeitada. Então, os profissionais são muito capacitados, a gente vive um momento da odontologia muito bom no Brasil, e a gente recebe muita gente fora. Tem a questão cultural, né? É isso que a gente está falando. Assim, o brasileiro, além de gostar muito de rede social, ele tem uma preocupação estética muito grande. Muito vaidoso, Sim. né? Eu lembrei de uma coisa interessante que acontece muito no consultório, Mariana. As pessoas às vezes ficam com medo de fazer o tratamento estético e ele não fica natural. É muito comum escutar assim, a pessoa, nossa, eu tinha muita vontade de aumentar o tamanho dos meus dentes, mas eu tenho medo de ficar desproporcional, ou de ficar muito claro, ou de ficar as pessoas perceberem que eu fiz e tal. Então, assim, aí aqui para deixar as pessoas mais tranquilas, é totalmente previsível e você pode escolher isso. Eu, por exemplo, gosto do sorriso natural. Eu não gosto dele tão branco, eu não gosto dele, ele não pode ficar muito grande, tem que ser realmente proporcional. Então, assim, não há necessidade de deixar de fazer um tratamento com medo do resultado estético não ser o que você espera. Porque você vai ter a oportunidade de provar e vai ter a oportunidade de aceitar ou não aquilo. E quanto à cor, quando você vê um tratamento assim, algumas pessoas têm os dentes muito brancos, que chamam muita atenção, a grande maioria das vezes foi escolha daquela pessoa. Tem aquele paciente que quer o mais Que branco quer, que tiver. acontece isso muito na clínica, assim. Você olha e fala, mas não está muito bonito dessa cor, será que você não quer um pouquinho mais natural? Não, eu quero o branco dessa maneira, tal. Então, assim, isso acontece mesmo. Sim, eu sei. Você mostra, você fala e a pessoa, não, eu quero muito branco, tal. E aí outra pessoa que vê depois fala, nossa, não ficou bom, ficou branco demais, tal. Então, assim, mas foi escolha daquela pessoa. Então, assim, quem tem vontade de fazer o tratamento odontológico, não há necessidade de adiar ou de não realizar, com medo de ficar artificial. Existem muitos tratamentos que deixam o sorriso lindo e são extremamente naturais. Eu gosto muito até de brincar, assim, os pacientes, eu gosto quando o paciente fala que fez um clareamento, ele nem fala que ele fez tratamento estético, as facetas de porcelana. E Bem por aí. tem sorriso que realmente não combina com a pessoa, né? Assim, eu imagino que É o que você falou, às vezes um tom de pele, né? E assim, aí você coloca uma cor muito que destaca muito, ou às vezes o formato que está muito desproporcional às dimensões do rosto. Tem realmente alguns sorrisos que você bate o olho e você sabe que aquilo ali não tá legal, né? Chama atenção. E o detalhe, quando não tá simétrico, você tende a prestar mais atenção naquilo, né? Se tem alguma coisa que foge à simetria, você
tende a buscar o que está diferente. Gera um ruído, né? Chega primeiro, né? Isso aí. Mas Em não- relação a... Desculpa. Não, eu ia comentar isso do nariz, né? Porque, por exemplo, o nariz. Acho que quase todo mundo chega no consultório e fala, doutor, a única coisa que eu tenho medo é ficar com o nariz de porquinho. Quer dizer, aquele nariz pequenininho, com as narinas aparecendo demais. Ou o homem fala, nossa, doutor, você não arrebita meu nariz, né? Deixa ele muito fino, eu quero um nariz masculino e tal. Então, isso realmente... Quantos- Porque dá estigma, né? A pessoa fica estigmatizada se ela se faz uma coisa exagerada. Você falou do homem aí, tem muitos homens fazendo rinoplastia? Tem. Tem sim. Agora, assim, eu acho que talvez a maioria dos homens, ele tem um problema funcional, ele tem um nariz entupido, e ele é incomodado de alguma forma com o nariz, e ele fala, já que eu vou Já que eu vou operar, fazer porque eu preciso, o aí eu desvio vou de dar uma septo. ajeitada nisso aqui. E essa Exatamente. Desculpa. desvio de Isso- septo é a desculpa. Isso é não tem mais dúvida. comum no homem, sim. É bem mais frequente. Claro, a gente sempre avalia a função em todo mundo que vai, mas o homem, ele se motiva mais por conta disso. Deixa eu aproveitar e te perguntar, que em nenhum momento entrou esse assunto da odonto, e eu fui paciente, sou paciente da Pro, e fui muito feliz com o tratamento do Invisalign, né? Porque a questão, você falou das facetas e tudo mais, mas primeiro, dependendo do tipo, tem que dar uma alinhar antes de fazer Claro, faceta ou não sem necessariamente? dúvida, sem dúvida. Inclusive, é comum isso, Ricardo. A pergunta foi muito boa. Porque o Invisalign é um tratamento muito confortável, muito eficiente. Isso é uma revolução. É uma revolução, realmente foi revolucionário o tratamento com os alinhadores, né? Invisalign é uma marca, o tratamento com os alinhadores. O que acontece? Às vezes a pessoa quer um resultado imediato. Então ela chega e a gente consegue com as facetas de porcelana fazer realmente tratamentos muito rápidos. Semana passada tinha um paciente que não morava no Brasil e a gente conseguiu realizar o tratamento dele todo em 3 dias. Então, assim, é possível se realizar um tratamento estético em curto espaço de tempo. Mas tem alguns casos que, para a gente fazer isso, foi o que a gente conversou lá atrás. Você tem que desgastar um pouquinho mais, você vai ter que acrescentar um pouco mais. Então, quando a gente tem tempo e tem indicação, a gente colocar um aparelho, levar os dentes para a posição correta, e aí depois só aí fazer a finalização do tratamento, esse é o cenário ideal. E sempre que é possível, a gente vai sugerir dessa maneira. Tem um outro aspecto que, às vezes, quando a pessoa não quer passar pelo tratamento ortodôntico, que é o tratamento de reposicionamento dos dentes, que é a durabilidade daquele caso naquela posição. Porque assim, quando você não está com a mordida estável, quando seus dentes não estão encaixados, eles tendem a se movimentar com o passar do tempo. Entendeu? À medida que você vai mastigando, vai tendo apertamento, ou bruxismo, ou rangendo, se os dentes não estiverem estabilizados, eles vão mudando um pouquinho de posição. Então você pode fazer um tratamento estético e eles mudam de posição depois, você vai ter que refazer o tratamento. Então não tenho dúvida que a melhor opção, quando há indicação, é antes a gente colocar os alinhadores ou fazer o tratamento ortodôntico convencional, colocar os dentes na posição correta e aí depois fazer o tratamento estético. E o que os alinhadores fizeram, Ricardo, acho que no seu caso também foi um caso assim, permite você ter uma vida social normal, permite você trabalhar, permite você tirar para ir para um evento. E ele é muito mais rápido que a ortodontia convencional, em Tirar alguns pra casos. comer, né? Tirar para comer, que é um grande a conforto. higienização. A higienização do aparelho Quem já fixo é usou bem aquele mais aparelho fixo, sabe? sabe da dificuldade. E o tratamento com os alinhadores, na grande maioria dos casos, tem deixado esse tratamento mais curto. O prazo de tratamento é mais curto, mais reduzido. Então, isso também facilita a decisão de fazer o tratamento com alinhador antes e depois o tratamento estético. Mas esse é o caminho correto. Doutor, por que tem gente que tem a boca meio torta? É mordida cruzada? A mordida cruzada é um dos fatores. Assim, se você tiver um problema de oclusão e a oclusão não estiver balanceada, você pode sim apresentar, fisicamente a boca pode estar torta. Tem algumas também assimetrias faciais mesmo, né? A pessoa tem uma diferença ali, igual ele falou, o nariz que tem uma narina um pouco maior, ele também tem uma simetria facial, às vezes uma musculatura, algumas outras regiões de tamanho diferente, isso pode acontecer, mas o posicionamento dos dentes pode deixar o sorriso torto e também quando a pessoa fala, você vê a movimentação da boca também. Só quando conversa, você percebe. Isso, você percebe que está fora de posição. Acontece. E dá para corrigir também? Dá para corrigir, sim. Dá para corrigir tanto com os aparelhos, colocando os dentes na posição correta, quanto com os tratamentos estéticos. O correto seria fazer uma avaliação para conversar das possibilidades. E as possibilidades hoje são tão diversas
Que aí é uma outra dica para quem está escutando e está insatisfeito com alguma coisa, vai conversar, vai buscar informação, porque às vezes a solução do seu caso é mais simples que você imagina. Tem uma pergunta aqui, se você pudesse dar uma dica para quem está formando em odonto agora, qual seria? Estudar, né? Tecnicamente, fazer o mais bem feito possível. Às vezes as pessoas me perguntam muito isso, sobre o que fazer comercialmente, qual a técnica de marketing mais eficiente. E assim, antes de tudo, você tem que entregar o tratamento tecnicamente muito bem feito. Então, assim, a formação é muito importante. Não adianta a gente queimar a etapa. Então, você está formando em odontologia agora, seja o melhor tecnicamente possível que você der conta, que os resultados depois vão acabar vindo. Não existe jeito de fazer marketing ou publicidade se tecnicamente não entregar muito bem feito. Então, o meu conselho para quem está formando agora é estuda, trabalha, faz muitos casos. Às vezes existe uma vontade muito grande, né, de falar assim, vamos ganhar dinheiro e de estar bem posicionado no mercado, mas isso só vai acontecer se tecnicamente você fizer muito bem feito. Então, aproveita a fase de faculdade ou logo depois de formado para estudar, aperfeiçoar, fazer curso. Existe aí várias instituições para você atender uma grande quantidade de pacientes. Isso vai fazer muita diferença. Show. Doutor, a influência das redes sociais no seu trabalho, chega muita gente com foto de famoso, tem um nariz, assim, que talvez você se lembre que é recorde de pedidos. Chega sim. Na verdade, assim, a própria Rhino, não sei se isso aconteceu no Não? odonto, mas a Rhino, pelo crescimento das mídias sociais e das selfies principalmente, acaba que o nariz está bem no centro da selfie, né? Então passou a ser muito comum as pessoas se enxergarem de uma maneira que não se enxergavam. E hoje também tem muita foto, muito vídeo. Aí a hora que você vê, você já tá em algum vídeo que você nem deixou fazer. E aí tá lá, você vê se você de perfil, o nariz tá meio grande, te incomoda. Então, na verdade, passou a ter muito mais incômodo, né? E querendo ou não, as mídias deu voz a muita gente, né? Então você consegue ter muito acesso a pessoas. E aí tem sim, a maioria vem com alguma foto de alguém, alguma referência que pega pelas mídias. Agora, ao mesmo tempo também, as mídias fortalecem às vezes o nosso próprio trabalho, né? Porque você trabalha, a pessoa às vezes divulga ali o resultado, enfim. E isso também, o paciente às vezes traz até fotos do nosso Paciente próprios seu pacientes. mesmo. Falam, ó, eu gostei foi desse aqui eu já achei mais assim, eu É preferi um comum. pouquinho diferente. É frequente. Pega o caso da rede social e fala, doutor, esse caso que você fez aqui, eu queria parecido com esse. É comum, acontece. Doutor Frederico, se a pessoa colocar essas porcelanas nos dentes, a retenção do Invisalign terá que ser refeita, certo? Sim, sim. Dani, dente. Se você fizer um tratamento estético que altere o formato do dente, você tem que fazer uma nova contenção, porque aquela que você estava não vai encaixar como deveria. Outra dúvida da Daiane. Quem deu início de pressão alta pode operar, fazer rino? Tem que fazer toda a avaliação pré-operatória, né? Se ficar identificado que já existe uma hipertensão arterial, aí precisa controlar com medicação e na sequência operar. E não existe uma idade limite para fazer a cirurgia? Não existe uma idade limite, não. É claro que assim, tem que ser analisado o caso como um todo, né? Ver qual que é a verdadeira indicação, se tem a desproporção, em cima da desproporção, se o paciente, e se for um paciente acima de 65 anos, a condição física, né? Mas sim, eu já operei pacientes cuja motivação foi por causa dos netinhos. Né? Uma paciente, nossa, doutor, eu sempre me incomodei, mas assim, né? Fui deixando, mas agora minha netinha olha pra mim, nossa, vó, você tem o nariz daquela ali. Aí eu olho ali, é a bruxa. Eu falo, não é possível. Eu vou ter que operar. E opera e vira outra pessoa, é incrível. Então, assim, eu acho que não tem idade. Acho que a idade, se a condição física for boa e tiver uma boa indicação, sem dúvida nenhuma, tá tudo bem. Essa é a parte da estética, acho que o Ricardo vai concordar, Mariana, assim, é muito pessoal, né? Às vezes chega uma pessoa que está com o dente muito fora de posição, mas aquilo não incomoda. E se não é um problema funcional, é só estético, beleza, tá tudo certo. E às vezes, né, então assim, Sem dúvida. é muito pessoal, depende da idade, o momento que você está vivendo de vida, acho que... E nem para colocar as lentes também, no caso dos mais jovens.
Mariana, o que a gente pede é que, assim, esteja concluído o crescimento, né? Porque você vai fazer um tratamento estético, vai colocar as facetas tentando deixar o tamanho dos dentes proporcionais e aquele adolescente ainda está em crescimento, ele vai mudar a posição dos dentes, então isso você pode acabar perdendo o tratamento que você realizou. Então a ideia é que tenha terminado o crescimento ósseo e aí a gente pode fazer em qualquer outra idade. E aí do limite de idade superior, falar assim, o paciente mais velho, não tem nenhum tipo de limitação, não. No caso Eu da não rino falei dos também. mais novos, né? Uhum. Então, no caso da rino, a gente precisa ter a formação facial completa. Então, na mulher, normalmente acima de 15, com mais de 2 anos de menstruação. Como tem a menstruação vem sendo adiantada por N motivos, então às vezes, dependendo do caso, até com 14 vai. Mas também tem que ter uma análise um pouquinho da parte psicológica, né? Porque a RI não Uhum. implica muito na questão de modificação. Então tem que entender qual que é o resultado, o que que deseja, tem que estar muito bem alinhado. Normalmente tem que estar bem conversadinho. Senão vale a pena adiar. Vamos esperar mais um ano e tal, e ano que vem a gente conversa. Uhum. Eu acho que por enquanto você não está preparado. No homem é um pouco diferente, porque o homem ele acaba ganhando músculo um pouco mais para frente. Então, 15 normalmente não é uma idade tão boa para fazer no menino. Ele precisa assim ganhar aquele rosto um pouquinho mais musculoso, ele precisa desenvolver um pouco mais musculatura. Então aí vai depender também. Aí às vezes 16, 17, aí depende de É isso cada aí. um. Acho que a odontologia é muito parecida, as idades são muito próximas. É isso aí que a É. gente também tenta seguir. E no nariz tem um problema, porque se você faz a rino e ele tem ainda um desenvolvimento do nariz, aparece um desvio do septo. Então, Hum. porque aí o nariz cresceu e como as forças foram modificadas, ele dobra. Aí às vezes, às vezes o nariz entorta e fica entupido. Uhum. Então, realmente, em adolescente tem que ter um olhar crítico, Uhum. não é para todos não. Fabinho Andrade, falando que você é um craque, doutor Ferreira. Patrícia, Tá é joia, obrigado, possível, Fábio. é possível consertar apenas a tortuosidade do nariz sem alterar muito a identidade? Sim, é possível, né? É possível. Tem que identificar o porquê que ele é torto, se ele é pós-traumático, se ele é genético, se tem uma assimetria facial, se essa tortuosidade é 100% corrigível ou se ela é mais disfarçada. Cada caso vai depender realmente e vai definir a técnica. Porque se a rei não é das plásticas mais difíceis, o nariz torto é uma das plásticas de nariz mais É difíceis, mais difícil. exatamente. Só perde para quem já fez cirurgia, né? Então a rino de nariz torto é um capítulo à parte, Desafio. especial, é bem individualizada. Mas sim, é possível respeitar sim. Uhum. E a rino tem uma quantidade limite de cirurgias também? Tipo, a pessoa fez 2, 3 vezes, não dá para fazer mais. Deve Não, ter casos assim não também. necessariamente. Eu já operei pacientes operados 6 vezes e fiz a 7ª. 6? Nossa, Só que depende do que foi feito. 6 vezes. Mas às vezes você faz uma e tá muito realmente complicado, você faz uma segunda e às vezes já é o limite, pode às vezes fazer algum ajuste localizado, mas nada estrutural. Então depende muito de como foram as anteriores e qual é o nível de defeito, Uhum. né? Porque a gente perde previsibilidade de resultado quanto mais cirurgias foram realizadas. Só que se você enxerga nitidamente que aquele nariz não foi, as outras 5, sei lá, não usou enxerto, uma delas foi só alguma coisinha lá que tentou fazer e na verdade quase não mudou. Então, assim, se você enxerga que existe uma técnica bem evidente, que a pele permite e que você vai obter um resultado melhor, não tem uma limitação de quantas foram realizadas, não. Que maravilha. Mas que aumenta o risco, aumenta, claro. Risco de infecção, E o isquemia, né? mais difícil é o mais difícil é o nariz torto mesmo. A gente divide o nariz em algumas caixinhas, né? Da rinoplastia primária, que é aquele nariz nunca operado, o nariz torto é um dos mais complexos. Torto ou assimétrico, que às vezes ele é mais assimétrico do que torto. É uma diferencinha, porque às vezes a assimetria está mais na formação. Um lado é de um jeito e o outro é diferente, mas o eixo é centralizado, por exemplo. Agora, as secundárias são mais complexas. Uma que é bem complexa é pós-ortognática, porque a ortognática altera muito a maxila e a gente perde a base. Então, essa às vezes fica uma imprevisibilidade de sustentação. Ortognática é a boca torta para um lado. É a cirurgia que faz o avanço da maxila junto com o avanço da mandíbula. Não é especificamente essa.
Não Isso. são todas as ortognáticas que causam alteração do nariz, é mais essa. Caso de acidente, muitas vezes Não, não. muitos dos casos são genéticos. A pessoa nasce, às vezes, com a mandíbula ou com a maxila de tamanho desproporcional. E aí depois existe uma técnica de cirurgia, normalmente é usado com bucomaxilo, que é uma especialidade da odontologia, e ele vai colocar vai deixar aqueles dois arcos simétricos. Às vezes ele faz uma redução ou um avanço de mandíbula, ou uma redução ou um avanço de maxila. Então, assim, a ideia é buscar a função e a estética, mas é uma cirurgia muito comum, muito realizada, e com os resultados muito Sim. bons. Assim, hoje em dia, a cirurgia ortognática, como a gente falou anteriormente, é muito previsível e ela é transformadora. Transformadora. Muda o Assim, rosto da muda pessoa, né? totalmente. Assim, às vezes a Mudar o pessoa RG. tem que É. mudar o RG. É de O verdade. celular não reconhece. É verdade, assim, O Face ID não abre. a cirurgia ortognática ela é impressionante, é realmente Muda de mesmo. mudar a identidade. Agora, em geral, a ortognática ela pode causar um achatamento da ponta, dependendo do tipo de nariz, né? Tem nariz que esse avanço é super favorável e tem outros que é desfavorável. Então, nesses que é desfavorável, que a paciente vem depois procurar um ajuste do nariz, também é um pouquinho mais complicada, por exemplo, do que a rinoprimária. E aí vai, né? Vão tendo os casos com um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, o PMMA é uma dificuldade, porque você tem que removê-lo e aí ele sai com praticamente todos os tecidos. E você tem uma Ele espalha, imprevisibilidade né? de saber como é o nariz sem o PMMA antes. Então, você descobre quando você tira. Fala, nossa, aqui vou precisar de mais enxerto por causa disso. Então, você tem que desenvolver a técnica mais no intraoperatório, por exemplo. Caramba. Doutor, a gente está caminhando para o encerramento já. Quanto tempo a pessoa tem vida normal depois de operar com você? Olha, tudo assim, dividindo uma vida laboral, quer dizer, voltar ao trabalho, um trabalho de escritório, 1 semana, 8 dias, né? Assim que tira o curativo, que ele é retirado no 7º dia, no 8º dá para trabalhar tranquilo. Uma atividade física, por exemplo, uma musculação, 30 dias. Uma atividade com exposição muito grande ao sol, aí normalmente um pouco mais, talvez umas 6 semanas, por aí. Porque quem trabalha muito em campo, né? Tem que ter muito cuidado com o sol por causa de mancha na região do nariz, no pós-operatório. Enfim, home office às vezes antes, né? A partir do 5º dia, normalmente ele já está melhor, já está se alimentando bem, já está dormindo melhor. Às vezes consegue já ter um trabalho mais de casa. Com um pós bem tranquilo, né? Como a gente frisou aqui, a Sejana falou que o seu trabalho é fantástico, que ela mora nos Estados Unidos e o filho dela optou por operar com você em Goiânia. Falou ética e capacidade inquestionáveis e equipe pós-cirúrgica muito eficiente. Muito obrigado, Sejana. Sejana Crozara tá mandando aqui. Sim, sim. Abraços para vocês, muita participação aqui nas nossas lives, em todos os perfis aí, o pessoal participando, perguntando muito. Coisa boa. A fila de espera tá grande, mas pode ter paciência que consegue, né, doutor? Ó, trabalhando para correr atrás. Eu confesso que eu sabia que a fila de espera era grande, mas eu fiquei assustado com não, a gente está trabalhando para reduzir. Tá certo. Podem ter paciência porque vale a pena. Então, assim, eu acho que quando você confia, né, no profissional, Claro. eu pelo menos sou assim, se eu decido por fazer com aquele profissional, eu vou esperar o tempo que for necessário. Eu espero e que todos normalmente pensem assim. é realizado uma vez só na vida, né? Então, assim, às vezes você tem uma vontade muito grande de realizar logo, mas você tem que entender que fazendo bem feito, você não vai ter que fazer mais. Então, às vezes, vale a pena, às vezes, esperar e fazer o mais bem feito possível para que o resultado seja o melhor possível e que você não tenha depois que repetir. Né? A Tereza falou que é do interior de São Paulo, fez cirurgia com você, que é muito tranquilo, que o resultado perfeito. E a Isa tá triste aqui, colocando chorinho, que tá 1 ano na fila. Calma, Isa, vai dar tudo certo. A Regiane mora nos Estados Unidos, quando for embora, vai operar com você aqui em Goiânia, tá certo? Um abraço para todo mundo que participou. Obrigado. Doutor, vamos mostrar aquele material? Vou mostrar. Eu acho que eles tiveram um probleminha ali e aí depois eu vou te mandar e você posta, porque parece que eles não conseguiram ali deixar o caso pronto pra gente mostrar. Tá aí, então. O Kroll também, gente, olha, eu vou falar por experiência, assim, um centro odontológico mesmo que tem tudo, né, doutor? Isso é um facilitador muito grande. Eu acho importante a gente deixar também essa orientação para as pessoas, né? Em quanto tempo a pessoa que deseja, por exemplo, colocar as lentes, ela consegue sair do Kroll com tudo pronto? Mariana, assim, a gente fez um investimento muito grande lá em tecnologia, em pessoas, para deixar o tratamento odontológico mais rápido e confortável possível, né? Então, assim, a gente hoje tem uma equipe multidisciplinar e tem toda
da estrutura para fazer todos os principais tratamentos odontológicos. Então, tanto os exames de diagnóstico, tomografia, radiografia, tudo a gente já faz lá para dinamizar o processo. E aí, o tratamento clínico, todo mundo é especialista e só atua na sua área de especialização. Então, assim, isso é um grande diferencial do nosso modelo de atendimento. O profissional só atua dentro da sua zona de conforto, dentro do que ele estudou e dentro do que ele tem o título. E como a gente tem uma equipe multidisciplinar grande, a gente consegue dar um dinamismo muito grande para esse tratamento sem perder a qualidade. Então, assim, é comum tratamentos que eram necessários um tempo maior, a gente conseguia realizar em um curto espaço de tempo. Eu dei o exemplo que a gente conversou, que a gente falou agora um pouco mais antes, que um paciente semana passada de fora, a gente conseguiu realizar em 3 dias. Então isso muda, a gente faz muitos implantes, né? Os implantes também, a gente recebe muita gente fora para fazer os implantes, são cirurgias rápidas, cirurgias que a gente tem um resultado em poucos dias. Às vezes a pessoa fica até surpresa, porque o implante hoje realmente ele pode ser feito num curto espaço de tempo. A gente já consegue colocar a parte cirúrgica, que são os pinos de implante, e a parte estética, que é a parte de colocação dos dentes. Então, assim, a gente preparou para deixar esse tratamento mais rápido e confortável, e graças a Deus a gente está tendo muito sucesso em relação a isso. Os pacientes gostam muito desse dinamismo e da qualidade. Impressionante. A hora que a gente entra lá, assim, você conseguir ver tudo, né? Não precisar, pega o pedido, vai lá no lugar, tira o raio-x. Aí a outra pessoa, lá não sei onde, que vai fazer a lente, vai mandar para o dentista. Lá no CROI, Praticidade e tempo hoje em dia fazem toda a diferença, né? tudo Ninguém acontece, tem né? tempo mais, na verdade, né? A isso. vida Tudo é muito acontece corrida. ali dentro. E as máquinas de vocês são muito tecnológicas. Assim, a gente vê, você se vê girando ali em 3D, é um trem de doido aquilo. E como a equipe é muito entrosada, assim, graças a Deus a gente trabalha junto há muito tempo, a gente consegue dar uma velocidade sem perder a qualidade, né? Eu acho que, igual vocês falaram, o tempo é muito importante, a gente sabe que todo mundo quer esse resultado o mais rápido possível, mas a gente não poderia fazer isso se fosse para abrir mão da qualidade. Então, assim, um dos grandes diferenciais lá que a gente tem é esse entrosamento da equipe e essa equipe conseguir fazer na qualidade que a gente faz, às vezes numa velocidade bem maior do que era anteriormente. É impressionante, realmente. Assim, a Que rapidez, a bom que vocês gostaram, que bom tecnologia. que você gostou. Ricardo também é paciente nosso lá há algum tempo, graças É a muito Deus. impressionante. Graças a Deus a gente tem muitas indicações e isso é que nos motiva a cada vez estar investindo mais, estudando mais e dedicando mais. E é aquilo, você entrou num lugar, você sabe que ali você vai fazer tudo, vai sair pronto, não precisa ir num lugar em outro, enfim. Parabéns pelo trabalho de vocês, Obrigado. muito legal. Obrigada pelo bate-papo. É isso, Eu acho prazer. que são Eu duas que áreas que agradeço. têm tudo a ver, Foi né? muito legal. Não adianta um nariz desproporcional com um dente bonito e nenhum dente Não. bonito com, né? O rosto ali precisa dessas duas partes muito proporcionais. E vocês acho que tiraram bastante dúvidas aí de todo mundo, mas os dois continuam à disposição de vocês para quem quiser também mandar perguntas, né, nas redes sociais do Dr. Ricardo, drricardo.ferri, não é isso? Acho Tá que lá no- é dr.ricardoferri. dr.ricardoferri. Frederico Coelho. Frederico Coelho e Kroll Odontologia também, Isso. lá à disposição de vocês. Um prazer estar aqui, esse bate-papo gostoso para tirar dúvidas, descontraído também de uma forma leve, né, para a gente estar aqui batendo papo sobre esses assuntos de interesse aí de todo mundo. Até o próximo episódio, então. Beijo para todo mundo que acompanha. Obrigado. Tchau, obrigado. Valeu.